temos sensibilidade, nós temos um coração que bate aqui dentro, né, e que sofre tanto quanto o delas, ou às vezes até mais, por força delas, e por conta delas, e por causa delas. É nobre. Hoje é a vez de Adilson de Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Adilson de Andrade, hoje vamos falar de vários e diversos temas. Na verdade, aqui faremos um verdadeiro duelo. Podemos começar? Primeiramente, eu agradeço o convite, a gentileza e a recepção. Comecemos, então. As decisões do Conselho Nacional da Magistratura são irrecorríveis. Isso é justo? O Conselho Nacional de Justiça, na verdade, foi criado pela Emenda 45, após muito debate, muita discussão acerca da própria competência, né, do Conselho. Falava-se no tal controle externo, que se impunha era imperiosa a necessidade da criação desse Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle externo. Há muitas críticas até hoje por conta de eventual decisão ou eventuais decisões que eles tomam que extrapolariam o âmbito do próprio CNJ. Mas, na verdade, não é que as decisões do CNJ sejam irrecorríveis, até porque qualquer lesão de direito, como a própria Constituição diz, não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Embora o CNJ também integre o Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal para corrigir eventual decisão do CNJ que fira direito líquido e certo de quem quer que seja. E quanto à vitaliciedade do magistrado, é farisaísmo? Não, eu entendo que absolutamente, e digo e acho que todo mundo concorda numa abordagem um pouco mais profunda, que a vitaliciedade é uma garantia da própria sociedade. É a segurança de que o magistrado possa decidir sem as ingerências, sem o receio de ser molestado por alguém mais poderoso. Então, assim como as outras garantias constitucionais, a vitaliciedade nada mais é uma garantia, uma prerrogativa da magistratura e mais ainda da sociedade. Agora, as pesquisas revelam um considerável aumento da arbitragem na resolução dos conflitos. O senhor acredita que a lentidão do judiciário foi o que provocou esse aumento? Não, Cacilda, não só isso, honestamente não, até porque a arbitragem já é coisa muito antiga, né? A arbitragem vem desde os tempos da Grécia. Uhum. Acontece que a questão da arbitragem... E já dava certo naquela época? Dava certo, dava certo. A questão é que, como muitos autores, escritores que abordaram esse tema já disseram, a questão é cultural. É verdade. É apenas cultural. Muitas empresas hoje se valem da arbitragem e tudo mais. Mas nós temos aí à disposição, não só a própria arbitragem, mas uma forma alternativa de solução de conflito. Nós temos, por exemplo, juizados especiais cíveis. Sim. Que queiram ou não, deu certo. O problema é o volume. O volume é cada vez mais difícil de vencer. Né? Exatamente. É cada vez mais difícil. Então, uma solução alternativa, não só a arbitragem, como os próprios juizados de conciliação. E nesse aspecto da morosidade, que é inegável, isso é no Brasil inteiro, infelizmente. E em muitos tribunais no mundo todo acontece essa morosidade. Aqui mais por falta de estrutura, os próprios tribunais locais, que eu me refiro locais como tribunais estaduais, eles lutam com a falta de verba, a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tudo isso faz com que os tribunais não consigam ter uma estrutura mais aperfeiçoada. Pois são muitos processos, né? Muitos processos. Também tem que levar em conta isso. A quantidade é absurda, a distribuição diária. Então, não se tem uma estrutura adequada e conveniente para que se atenda a toda essa demanda. A propósito, até, Cacilda, se me permite, houve agora, hoje, a notícia de que o projeto foi aprovado, o projeto de reforma do processo civil, sim, cuja comissão é presidida pelo ministro Luiz Fux. Estima-se que a redução do tempo chegará a 70% na solução do processo. Ideia? Acho ótima, porque o número de recursos será reduzido, tá? Desapareceram aqueles incidentes, vamos dizer, menos relevantes no curso do processo. As decisões interlocutórias que eles chamam. Não, as decisões acontecerão ainda. Mas, o que não pode haver são os por recursos. exemplo, impugnação ao valor da causa, impugnação à concessão do benefício de assistência judiciária. Tudo isso será resolvido ao final do processo pelo juiz. Agora, eu li alguma coisa, na primeira instância só se poderá apelar da sentença. É mais ou menos isso? Sim. Nossa, vai simplificar bem, né? Vai simplificar, vai enxugar o número de recursos. Além do que haverá sanções, o tribunal terá mais cautela ainda em relação às apelações protelatórias, que infelizmente em muitos casos acontecem. Sim. Eu tenho esperança que melhore bastante.
Agora, eu só diria, como alguns, que o Conselho, mudando de assunto, que o Conselho Nacional de Justiça tem servido de exemplo a todos os poderes da República? Tem, tem. Porque o que se reclamava muito do judiciário, até numa infeliz, mais uma frase infeliz do nosso presidente da República, ele disse que havia uma caixa preta do judiciário. Nossa. Eu nunca soube de caixa preta do judiciário. Estamos procurando até hoje. Estamos procurando. Na verdade, o CNJ contribui mais para uma maior transparência ainda do judiciário. Então, o CNJ veio e tem resolvido questões importantíssimas, especialmente no sentido de agilização dos processos. Existe agora a denominada Meta 2, Sim. e todos os magistrados que têm processos, vamos dizer, não atrasados, mas processos pendentes de julgamento, que o juiz trabalha muito, ao contrário do que se diz por aí, muitos dizem. O problema é cumprir. Trabalha muito, trabalha também em casa. Né? E uma decisão apressada nem sempre é possível de ser confiável. Então, eu acho que é muito perigoso se a gente atrelar a agilidade à qualidade. Você está decidindo o destino de uma pessoa, o patrimônio de uma pessoa. Que é muito importante, né? É fundamental, né? Desembargador, nós sabemos, bom, como eu disse no começo do programa, nós vamos falar sobre vários e diversos temas. Nós sabemos que o objetivo da publicidade é mobilizar o imaginário do consumidor, em primeiro lugar. Em sua opinião, onde está o limite para que uma publicidade não se faça enganosa? O limite, na minha opinião, Cacilda, é o próprio bom senso. Porque é tão grande hoje o avanço, principalmente da comunicação via internet, e tão fácil, vamos dizer, iludir certa gama de consumidores, que é difícil, é muito tênue aquela linha de saber até onde a propaganda é verídica ou não, porque a gente tem que considerar como propaganda enganosa aquela também onde o fornecedor de serviço, de produto ou de serviço, omite determinado assunto. E ainda havia exemplos, um dia desse, de determinada loja de departamentos que anunciava um produto em até 10 vezes sem juros. E em seguida surgiu uma reclamação na imprensa, eu gosto muito, acompanho muito rádio, principalmente de manhã, noticiário. Rádio é muito bom, um veículo de comunicação fantástico. E principalmente de manhã para já sair de casa informado, para não dar tempo de ler um jornal. E a consumidora disse que foi à loja, 10 vezes sem acréscimo, mas só nas compras a partir de R$1.000, coisa que não constava do anúncio. Ele atraiu o consumidor. Exatamente. Para depois dizer o contrário. E hoje nós temos, felizmente, um Código de Defesa do Consumidor muito bom. Muito bom. Muito bom. É código realmente de primeiro mundo, foi muito bem elaborado. Mas ainda alguns produtores, alguns fornecedores de serviços, de produtos ou serviços, ainda resistem ao cumprimento dele. Mas o povo precisa insistir nisso, insistir na reivindicação do seu direito, porque o código está aí, a lei está aí, é ótimo o Código do Consumidor. Isso mesmo. Agora, pelo que vê nos outdoors e na TV, o senhor arriscaria dizer que a nossa publicidade abusa dos padrões a ela permitidos? Propaganda enganosa, na verdade, é uma coisa que acontece há muitos anos e eu não sei nem se vai mudar nunca, porque você chega numa loja, é uma coisa e eles falam que é outra, você acaba comprando mesmo assim. Eu acho super errado. Porque a propaganda enganosa, ela fere os direitos do consumidor. Acho que falta um pouco de ética nisso tudo. Para se fazer alguma coisa contra propagandas enganosas é difícil. Olha, eu não sei se é abuso, porque eu gosto muito de publicidade, eu admiro muito. E o que eu tenho, e o Brasil já foi mencionado em vários países acerca da qualidade da sua propaganda, publicidade. Mas eu venho percebendo uma certa queda no nível dessa publicidade. No geral, claro, há empresas que... Mas queda em que sentido? Da própria qualidade e pendendo para a omissão de alguns detalhes, ou invocando, apresentando ao produto qualidades que o produto não tem. Sei. Sabe? Então, é muito delicado. Ainda existe, sim, essa tendência, infelizmente, de algumas empresas, infelizmente, essa tendência de enganar. Porque hoje o que se tem que levar em conta é que, como no direito em geral, numa solução de um conflito, ou na existência de um contrato, a gente chama da teoria do homem médio. O homem médio é aquele que é o padrão, conhece o padrão, exatamente. Hoje não, a propaganda atinge todo mundo.
Quem hoje não tem acesso à internet? E uma por exemplo? população relativamente carente. hoje. Exatamente, em todos os sentidos. Então é muito fácil atingir aquele que não está no padrão do homem médio. Bom, na própria internet, o senhor acabou de dizer. Exatamente. Já que não temos leis específicas, também deve haver muito abuso. Exatamente. E a gente, em muitos casos, ou na maioria dos casos, o que tem que fazer é aplicar o Código do Consumidor. Né? O senhor acha que o brasileiro tem aplicado? Tem, né? Está procurando, está tomando consciência dos seus direitos. Ainda com um certo acanhamento e tal, mas chegaremos lá, eu espero que sim. Desembargador Adilson, segundo pesquisa, para 91% dos brasileiros, a imprensa ajuda a combater a corrupção quando divulga os escândalos envolvendo políticos e autoridades. A imprensa tem, de fato, ajudado? Muito. A colaboração da imprensa é de extrema valia, até para que o povo se conscientize e, na hora de escolher os seus políticos, os seus candidatos, saiba fazer a escolha adequada, a escolha certa. A contribuição da imprensa é fundamental. E na Câmara onde eu atuo, existem inúmeros casos envolvendo questões relativas à liberdade de imprensa, e a tendência é sempre votar no sentido de conceder a maior liberdade possível à imprensa. Afinal de contas, nós estamos num Estado democrático, a imprensa é livre. Né? Claro que não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, os órgãos de comunicação respondem pelos abusos que cometerem. Mas essa divulgação da imprensa é fundamental para o conhecimento da população e para que a população, repito, saiba escolher os seus políticos, os seus candidatos. Desembargador, o senhor tem um jeitinho aí de que, se não fosse juiz, teria sido jornalista, hein? Estou enganado? O senhor acompanha uma série de coisas? Eu gostaria de ter sido militar, na É verdade. mesmo? Nossa, militar. então eu errei feio Eu aqui. sonhava com a carreira militar, mas eu tinha dificuldade em algumas matérias, como química, física, biologia, tudo que tinha na escola militar. Então eu falei, aí eu fiz o clássico, acabei pendendo para o E por que o clássico. senhor sonhava com a carreira militar? Por alguma razão? Não, ninguém na família, mas eu achava bonito a disciplina, a ordem do militar. Não, nada mais que isso. Era um sonho de garoto, talvez. Todos nós temos os nossos sonhos, Claro, né? claro. Na verdade, eu gostava também da medicina e na academia militar eu teria condições de fazer a medicina lá dentro. Ah, o senhor gostava da medicina? Ah, gosto. E até gosta hoje ainda? Admiro muito. Mas a minha dificuldade com essas matérias me fez com que eu... Mas o senhor tem um olhar, assim, o senhor comentou aqui sobre publicidade. Não é fácil a gente achar alguém que tem esse olhar, assim, crítico no bom e no mau Sei, sentido. não, entendo. Quer dizer, julgando uma publicidade. Eu analiso, tendo- né? Analisando mesmo. É, não só como, vamos dizer, homem médio, mas como consumidor. Eu posso dar um pequeno exemplo? Pode. Eu moro na Baixada Santista, né? E lendo uma propaganda e agora, lá por conta até desse pré-sal, Sei. o investimento já começou maciçamente a ser feito lá, né? Os empreendimentos imobiliários, tudo. Especialmente prédios, torres que chamam, né? Porque até então lá em certas áreas não se podem construir edifícios muito altos por conta do solo. Mas estão fazendo vários prédios em regiões afastadas da praia, tá? Que não tem a mínima vista para a praia. Nada. Nada. Em alguns desses lançamentos, o que se vai ver é o cais do Porto, que não é feio, é o maior porto da América Latina. Maior porto. Mas essa determinada empresa colocou uma propaganda mostrando a entrada da Barra de Santos com um navio entrando na Barra. Eu olhei, eu sei onde é o empreendimento, por morar lá, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é propaganda enganosa. Já fui logo na minha... Mas para que eles tentem dissimular, na minha opinião, essa alegação de propaganda enganosa, ao lado, na margem Sim. direita do anúncio, bem pequenininho, está escrito Vista das Proximidades. Quase imperceptível, né? Quase imperceptível. Para quem não se detém no anúncio, Olha não aí. percebe. Geralmente você passa a ver o grande, Então, né? vem de encontro, eu acho que é aquela pergunta que você fez em relação à publicidade enganosa. Isso é O muito brasileiro perigoso. sempre dá um jeitinho, né? Ah, de dá, dar uma- infelizmente. Desembargador, o senhor se acha um juiz enérgico ao julgar? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, eu me atenho só àqueles fatos que estão sendo tratados no processo e o que diz a lei. Então, eu aplico a lei, e essa é a missão do julgador, aplicar a lei ao caso concreto. Mas enérgico não. Eu até me excuso há muitos anos de atuar na área criminal, Sim. porque nessa área talvez eu fosse um pouco mais incisivo e até inconformado com a brandura das nossas leis. Imagino. Então, eu evito trabalhar no crime por isso. Aí eu seria enérgico. Tá certo. Desembargador, nós vamos parar alguns instantes. Daqui a pouco estaremos de volta com Adilson de Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não saia daí, hein?
quando o magistrado, com o preparo que ele já tem, ele sabe que está fazendo justiça, ele está também acertando. Uma curiosidade, desembargador, na sua experiência, o senhor já se valeu do artigo 15 do Código de Processo Civil para mandar riscar dos autos afirmações que ferissem a honra da parte contrária